falta de lesões no Flamengo está tão crítica que sobrou até para a ginástica olímpica. Que história é essa, PQD? Vem comigo aqui no Caminho Eu Explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de sexta-feira, recheado de informações. Mas antes de mais nada, quero pedir para vocês, meus queridos e minhas queridas, começaram a assistir, deixa o like de vocês, não são inscritos? Se inscrevam, acione o sininho para todos os vídeos e compartilhe aí os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é de graça, ajuda muito no nosso crescimento, é gratificante para o nosso trabalho e a gente continua mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amaury de Paula Santos. Então, vamos lá? É aquilo que eu falei no início. O negócio está tão ruim para o Flamengo que sobrou até para a ginástica olímpica. É isso mesmo. A atleta Flávia Saraiva, medalhista olímpica e ginasta do Flamengo, realizou uma microcirurgia no ombro direito. Flavinha já está em casa se recuperando e iniciou as sessões de fisioterapia. Tem que abrir aí o Centro de Trauma-Ortopedia do Flamengo ao invés do estádio, porque o negócio tá muito crítico, gente. Tá muito complicado para o Flamengo. Vamos lá, o elenco do Flamengo se reapresentou na manhã de ontem, quinta-feira, às 10 horas da manhã, no CT Ninho do Urubu, para começar os trabalhos aí focados no jogo contra o Bahia. Bahia no dia 12 de setembro agora, né? E tivemos novidade aí, porque o Alexandro e o Gonzalo Plata treinaram com o elenco do Flamengo pela primeira vez, né? Lembrando que Carlos Alcaraz já treinou, já jogou, tá tudo ok. Falando em Carlos Alcaraz, ontem teve a apresentação na coletiva de imprensa do Alexandro. Hoje tem a coletiva de imprensa para a apresentação de Carlos Alcaraz. Bom, a coletiva de imprensa ontem estava marcada para iniciar às 13 horas. Começou às 14 horas. A de hoje está marcada para as 13 horas. Né? Se não tiver nenhum contratempo, vai começar no horário. Caso contrário, tem sempre aquele atrasozinho, mas a previsão de início é às 13 horas. E na segunda-feira terá aí, no dia 9, a apresentação de Gonzalo Plata. Né? Então, o Flamengo está fechando aí os anúncios oficiais, as coletivas de imprensa. Marcos Braz, Bruno Spindel falaram ontem lá na coletiva de imprensa, inclusive falaram sobre reforços, né? Eu vou trazer sobre isso daqui a pouco para vocês, né? Bom, o Flamengo enfrenta o Bahia, como eu acabei de falar, no dia 12, né? O jogo de volta da Copa Libertadores da América. E a CBF aí já designou o árbitro para apitar essa partida. Será o Braulio da Silva Machado, que estará em campo comandando a partida do Mengão. E o catarinense vai ao Maracanã na próxima quinta-feira para apitar o embate com o Bahia pela volta das quartas de finais da Copa do Brasil. O jogo iniciará às 21 horas e 45 minutos. Quem passar de Mengão em Bahia vai encarar o classificado entre Corinthians e Juventude, né? O duelo lá em Caxias do Sul, os gaúchos levaram a melhor, ganharam por 2-1, né? Braulio apitou 4 jogos do Flamengo em 2024 e o aproveitamento é de 100%, né? Ou seja, o Braulio tem trazido sorte para o Flamengo, né? Vamos lá aqui, ó. O juiz comandou a histórica goleada de 6-1 sobre o Vasco da Gama, além dos triunfos de 2-1 sobre o Bahia e Cruzeiro, todos pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, o juiz esteve no Maracanã nas oitavas de final, quando o Flamengo fez 2-0 no Palmeiras. Na Copa do Brasil de 2023, Braulio também foi figurinha carimbada nos jogos do Flamengo no mata-mata. O juiz comandou a vitória do Flamengo sobre o Atlético Paranaense e Curitiba nas quartas de finais. Além disso, esteve na semifinal contra o Grêmio, quando o mais querido avançou a decisão, mas, no entanto, o árbitro liderou aí a final diante do São Paulo no Morumbi, quando o Flamengo foi derrotado, né? Perdeu aí para o Dorival Júnior. Dorival Júnior, bicampeão seguido da Copa do Brasil, né? Bom, vamos ver aí se o Flamengo, com essa vantagem de 1-0, consegue passar para a próxima fase e aguardar aí o vencedor do confronto entre Corinthians e Juventude, né? E falar em Flamengo e Bahia ainda, ó, jogador do Bahia garante
que time está preparado para tentar a virada contra o Flamengo no Maracanã. Ademir, atacante do clube baiano, projetou o duelo decidido aí pela Copa do Brasil e destacou que não será fácil. Abre aspas para o que disse Ademir. A gente está preparado para o jogo, treinando forte para chegar bem, confiante e buscar a classificação. Não vai ser fácil, estamos com um gol atrás, mas vamos acreditar que vamos conquistar o objetivo, disse Ademir em coletiva de imprensa ontem, quinta-feira, dia 5, né? Bom, Ademir que ficou fora aí de um jogo, tá voltando de lesão, tá treinando forte. Eu li mais algumas coisas sobre essa coletiva de imprensa, mas o que importa é que falando sobre Flamengo, né? E falar sobre Flamengo, meus queridos. Flamengo não tem elenco completo à disposição há 7 meses por conta de lesões. Desde esse tempo que eu venho acompanhando o Flamengo para trazer informações para vocês, eu não me recordo de tantas lesões seguidas assim. Lembrando que no ano passado o Flamengo estava em 7 competições e não teve tantas lesões quanto está tendo esse ano. Olha só, a última vez que o Flamengo relacionou todos os jogadores do elenco para um jogo ocorreu no dia 10 de fevereiro pelo Campeonato Carioca. De lá para cá, o Flamengo sempre teve pelo menos um atleta no departamento médico, ou seja, há 7 meses que o Flamengo sofre com lesões. Atualmente, o Flamengo tem 8 jogadores sob supervisão do departamento médico. Nicolás de la Cruz, Vinha, Arrascaeta, Everton Cebolinha, Léo Pereira, Gabigol e Pedro. E também tem o Michael, ou seja, o técnico Tite terá dor de cabeça para escalar a equipe diante do Bahia no dia 12 de setembro, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Gabigol já treinou ontem com o elenco, né, já está à disposição e deve ser relacionado para esse jogo contra o Bahia. Arrascaeta, o Flamengo está intensificando o tratamento para que ele também possa estar à disposição. Já Léo Pereira dificilmente estará à disposição. E o restante vocês sabem, né? Michael, Pedro, Matias Vinha e Cebolinha só no ano que vem. A expectativa do técnico Tite é de ter pelo menos Arrascaeta e Gabigol de volta para o jogo contra o Bahia, principalmente o camisa 99, visto que Pedro está lesionado e Carlinhos não pode atuar na competição nacional. Desse modo, o centroavante é o único do elenco profissional que não atuaria na posição improvisada, ou seja, Carlinhos jogou pelo Nova Iguaçu, não pode participar da Copa do Brasil, né? Então, Pedro lesionado, o único centroavante de ofício que nós temos é o Gabigol. E é o que nós temos que nos agarrar a ele, não tem outra alternativa. Ou seja, havia sempre aquela reclamação, Gabigol não tem sequência, Gabigol está sem ritmo de jogo porque ele não tem sido utilizado. Agora não vai ter essa desculpa, né? Ele vai ter aí Copa do Brasil contra o Bahia, logo em seguida vai ter pelo Campeonato Brasileiro jogo contra o Vasco da Gama, aí vem Libertadores da América, ou seja, vai ter uma excelente sequência de jogos para ele poder dar a volta por cima e demonstrar dentro de campo que tem a capacidade sim de ficar no Flamengo, de ter um novo contrato mais extenso. Vamos ver aqui, falando em Gabigol, Braz mostra confiança e substituto de Pedro no Flamengo, fez gol em todas as finais. O vice-presidente do Flamengo, rubro-negro, afirmou que estão avaliando opções no mercado. Além disso, o dirigente destacou a confiança em Gabigol, Carlinhos e Bruno Henrique, né? Abre aspas para o que disse aqui Marcos Braz. A gente lamenta, a gente fica triste pela lesão do Pedro, pelo atleta que ele é, mas podemos dizer que a gente tem mais 3 centroavantes no elenco. Nós temos o Carlinhos, o Gabigol e o próprio Bruno Henrique. Mas isso não quer dizer que a gente não ficou atento quando soubemos do problema com o Pedro. Fecha aspas, disse o Marcos Braz. Ele disse que está atento ao mercado, né? Mesmo tendo o Gabigol, mesmo tendo o Carlinhos, mesmo tendo o Bruno Henrique, e o Bruno Henrique, no caso, jogaria improvisado de centroavante, ele conta muito com esses atacantes que ele já tem no elenco. Agora eu faço um questionamento. O Gabigol havia sido punido por causa do problema do antidoping.
teve aquela temerosidade que ele fosse punido e não pudesse voltar a jogar. Lembrando que o Gabigol está sob o efeito suspensivo. Então, antes dele receber esse efeito suspensivo, o Flamengo contratou o Carlinhos. Para quê? O Tite ele sempre gosta de trabalhar com 2 jogadores na mesma posição, que seria, no caso, Pedro, o titular, e Carlinhos seria o reserva. O que mudou com essa lesão do Pedro? O Flamengo não conta realmente com o Gabigol, não confia mais no potencial do Gabigol, ou o problema é realmente entre Tite e Gabigol? Porque nós temos 2 centroavantes de origem, que é o Gabigol e o Carlinhos. Então, qual é a necessidade dessa sangria desatada de ir no mercado atrás de um novo centroavante? Se o Flamengo, quando a janela de transferência estava aberta, tinha um tempo hábil para contratar, ele só foi conseguir contratar jogadores perto do final da janela de transferência, lembrando que o Flamengo tem até segunda-feira para inscrever um novo jogador. E outro detalhe, esse jogador não entraria logo em campo, teria que fazer toda uma preparação, porque o Flamengo só pode contratar jogadores que estão livres no mercado, jogadores que não têm vínculo com nenhum outro clube. Se tem o Gabigol, tem o Carlinhos e tem o próprio Bruno Henrique, o porquê dessa necessidade? Lembrando que o contrato do Gabigol termina em dezembro, mas nós temos aí setembro, outubro, novembro e dezembro. Tem todo esse tempo aí ainda para contar com o Gabigol. No meu ponto de vista, a minha humilde opinião, o Flamengo deveria procurar um novo atacante no início da janela de transferência de 2025, caso o Gabigol não permaneça no Flamengo. Lembrando que ele assinou um contrato com o patrocinador do Corinthians e a boca miúda diz que a assinatura desse contrato com o patrocinador do Corinthians é para que em 2025 ele possa jogar lá. Então, seguindo aqui, como o que disse Marcos Braz, começamos a conversar na possibilidade ou na necessidade de se trazer um outro jogador. A perda do Pedro é irreparável de primeiro momento. Era o titular da posição, mas confiamos nos que ainda estão aqui. O Gabigol fez gol em todas as finais. Temos extrema importância em todos. A gente ficou atento ao mercado, concluiu Marcos Braz. E ele disse aqui também, não só ele como o Bruno Spindel. Marcos Braz comentou que diversas pessoas ligaram para os dirigentes do Flamengo para oferecer jogadores na posição. No entanto, o Flamengo ainda não avançou com nenhum atleta até o momento. Olha o que disse o Marcos Braz em tom de ironia, né? Abre aspas. 300 pessoas ligaram para a gente. A gente vem avaliando algumas opções, mas será decidida um pouco mais para frente e com calma, caso a gente entenda que a gente vai fazer uma nova contratação. Fecha aspas, finalizou Marcos Braz na coletiva de imprensa ontem na apresentação de Alexandre. Bruno Spindel falou a mesma coisa, que pessoas ligando tanto para o telefone dele quanto para o telefone do Marcos Braz, oferecendo o mesmo jogador. Então o Flamengo não tem nada aí com Martial, não tem nada com jogador nenhum, está sendo feito algumas sondagens, verificando algumas oportunidades de mercado que possa vir futuramente figurar no elenco rubro-negro, tá? Então, seguindo aqui, eu vou trazer para vocês os números de Gabigol em 2024, né? 24 jogos, 3 como titular, 4 gols e 1 assistência. Espero que esses números venham a melhorar no decorrer desse período que ele estará aí sendo utilizado pelo técnico Tite. Assim esperamos. Aí nós vamos ver se há algum problema ou não entre o técnico e o jogador, né? Bom, mudando aqui de assunto, o Brasileirão de 2025 terá novidades em sua transmissão. Isso porque a TV Globo anunciou o contrato com os clubes do Grupo Libra, de 2025 a 2029. Já as equipes do grupo Liga Forte União, né, por sua vez, firmaram parceria com a Record até 2027. Aos finais de semana, ficou acordado que a Globo transmitirá os jogos às 16 horas, enquanto a Record passará as partidas às 18h30. Os canais fechados continuarão transmitindo também Premiere com a Globo e o Play Plus com a Record, ou seja, o grupo aqui do Flamengo, né, que é a Libra, tem
o Atlético Mineiro, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vitória. Já o outro grupo aqui, que é o Liga Forte, tem Atlético Paranaense, Corinthians, Fluminense, Fortaleza, a Internacional, Botafogo, Fiasco da Gama e Cruzeiro, né? Então agora, para fechar aqui a nossa matéria, Gonzalo Plata impressionou Tite durante o treinamento. O equatoriano chegou com fome de bola. Espero que essa fome de bola aconteça também quando ele for participar dos jogos oficiais, não só do treino. E tem problema aí com o Gonzalo Plata, né? Vou trazer aqui por que o Gonzalo Plata ficou fora da seleção do Equador, que enfrenta o Brasil. Vou trazer aqui, ó. O ponto é a ausência na lista dos convocados desde uma confusão extracampo ocorrida no mês de março. Brasileiros e equatorianos se enfrentam logo mais às 22 horas em Curitiba. Ao lado de Arboleda, do São Paulo, e Kendry Paz, Gonzalo Plata foi flagrado em uma boate em Nova York, nos Estados Unidos. Apesar de o trio ter argumentado que era um momento de folga, a festa rendeu críticas da Federação do Equador. Nas imagens divulgadas, os atletas aparecem dançando ao lado de mulheres e exibindo dinheiro. Gente, nós tínhamos Renato Gaúcho, nós tínhamos o Baixo, né, o Romário e outros jogadores aí que curtiam balada e quando chegava dentro de campo arrebentava a boca do balão. Sinto falta dessa época, desses jogadores que resolviam dentro de campo, não treinavam direito. Hoje em dia os jogadores treinam, se lesionam o tempo todo e é uma bagaceira do caramba. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!